Olá, meus irmãos, estamos abrindo a nossa live de quarta-feira para termos o nosso momento de oração e também reflexão na palavra do Senhor. Então, vou aguardar aí os irmãos entrarem. Temos aí 6 minutinhos, né? Às 20 horas nós daremos início à nossa reunião de oração. Então, aproveite para se preparar para o nosso culto, para o nosso momento de oração. Aproveite também para avisar os demais irmãos que talvez estejam aí desapercebidos. Creio que hoje o som está chegando bem, a imagem também. Então vamos participar do culto, da reunião de oração. Pegue sua Bíblia e vá se preparando para esse momento muito importante. Temos aí 5 minutinhos para darmos início à nossa reunião de oração. Então sempre eu estou abrindo aí um pouquinho antes do horário para dar um tempo de se organizarem, participarem desse momento muito importante para nós como igreja, estarmos unidos no mesmo espírito, né? E nesse espírito de adoração. Muito bem, boa noite. Chegando. Aproveitem aí para avisar os irmãos nos grupos. Muito bem, os irmãos estão chegando. Enquanto isso, vou esperar aqui os 5 minutinhos, 20 horas em ponto. Daremos aí a abertura oficial, mas já nesse momento aqui nós podemos estar preparando aqui o nosso espírito, estar em espírito de oração, para que Deus nos abençoe nesse tempo. Que bom que a imagem está boa. Isso. Boa noite, irmão. Alegria que hoje está funcionando bem o som, a imagem. Apesar de estar transmitindo a partir de casa, eu estou em outro ambiente, então estava preocupado com isso. Boa noite, irmão Dair Rigo, irmã Eunice, irmã Hilda, amém. Deus abençoe a irmã também. Amém. Temos mais 2 minutinhos antes do horário oficial de iniciar o culto. É um tempo importante aí para reunir a família, avisar os demais irmãos. Se você está dentro de um grupo da igreja, mande lá uma mensagem, fale que já estamos aqui ao vivo. Como diz a letra deste hino, o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E a reunião de oração é um lugar onde nós podemos comprovar isso, né? Os pedidos que nós apresentamos ao Senhor, de fato, nós sabemos que o Senhor ele responde, sempre de acordo com a sua soberana vontade,
mas mesmo quando a resposta dele não vem de acordo com o que nós esperávamos, nós sabemos que é o melhor. E nós sabemos que isto é uma prova do poder desse Deus grandioso. E esse é um tempo muito importante para estarmos juntos, reunidos, orando, porque é isso que fortalece a Igreja de Deus, o povo de Deus. Pouco menos de um minutinho, iniciaremos aqui com uma palavra de oração. Muito bem, estamos no horário. Eu quero, nesse momento aqui, iniciar a nossa reunião de oração online, agradecendo a Deus por mais esse dia, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo que eu sei, nós que estamos aqui já participando desse momento, não fomos acometidos dessa enfermidade, então sabemos que Deus ele tem nos protegido, então precisamos louvar a Deus por isso. Alguns irmãos estão ainda trabalhando, se deslocando, mas Deus ele está manifestando o seu cuidado para com cada uma destas vidas. E nós precisamos agradecer. Então, como já é um hábito nosso, uma prática nossa, iniciar não fazendo pedido, mas sim adorando a Deus, louvando o nome de Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, dirigir os nossos passos também, mas principalmente agradecer as bênçãos recebidas. A salvação, a saúde, o dia de hoje, essa reunião online, os irmãos que já estão aí participando conosco, estamos unidos no mesmo espírito, como eu tenho afirmado, a cada semana. E isso certamente faz uma grande diferença nas nossas vidas. Então vamos nos unir em oração e aí mesmo, no seu lar, onde você se encontra, você pode também estar aí orando e louvando a Deus. Eu creio que, além do que eu mencionei, você deve ter uma lista enorme de bênçãos que o Senhor te concedeu ou está te concedendo. Então, por favor, vamos nos unir em oração e rogar a graça de Deus para este momento de comunhão, de oração e de reflexão na palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças ao Senhor por esta reunião de oração online. Para nós é com alegria que nós podemos nos reunir, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado. Apesar de não estarmos na igreja local, esta reunião online, um irmão distante do outro, mas todos nós nos sentimos próximos por causa da dádiva do Teu Espírito, Pai, sobre nós, sobre a vida de cada salvo, sobre a vida de cada pessoa que já creu em Jesus como Senhor e Salvador. Então nós queremos, ó Pai, louvar a Ti, agradecer-Te pela salvação em Cristo Jesus, agradecer-Te pelo dom da vida. Hoje nós estamos aqui, ó Pai, louvando a Ti por mais um cuidado de nós, tem nos preservado, tem nos livrado do mal, nos livrado das enfermidades, misericórdia dura para sempre. Rogamos, ó Pai, a Tua graça, o favor divino sobre as nossas vidas. Nos ajude a compreender a Tua palavra, a termos um tempo, ó Pai, abençoado aqui. Um tempo realmente na Tua presença e que cada irmão possa reconhecer os Seus atos maravilhosos em nossas vidas. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e abençoe a vida, Pai, de cada irmão, de cada pessoa que entrar nesta live para participar desse tempo, talvez com uma necessidade profunda no coração, talvez a salvação, talvez voltar, Senhor, para Ti, talvez, ó Pai, entender que o Senhor está acompanhando mesmo no meio das tribulações. Senhor, nos abençoe nesse tempo, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar aqui continuidade ao nosso tempo aqui de oração, nosso culto de oração online. Nós sempre temos esse tempo de gratidão, de louvor, mas eu ainda quero acrescentar aqui um agradecimento especial. A irmã Eliette, a nossa irmã, ela passou por uma cirurgia ontem e ela está aqui agradecendo a Deus pela bênção. Tudo correu bem, cirurgia aí da catarata, está se recuperando em casa.
Então ela falou, hoje meu pedido é agradecimento. Então não é pedido, é gratidão, né? Gratidão ao Senhor, gratidão também nesta época, onde você liga a TV, ouve aí um rádio, notícia, só falam de coisas ruins, concernente ao Covid, concernente à pandemia. Mas a irmã Eliette já tinha compartilhado o pedido conosco da prima dela, lá de Ribeirão Preto, uma enfermeira que foi acometida desta enfermidade do Covid, estava muito mal e graças a Deus, ela já vinha melhorando na semana passada, agradecemos aqui, e hoje ela falou que o pulmão está quase lá, quase 100%. Então veja, uma boa notícia nesse período de pandemia e relacionado a uma recuperação de saúde de uma pessoa enferma com Covid. Então, precisamos confiar no poder de Deus, precisamos nos aproximar do Senhor, porque o nosso Deus, ele tem nos abençoado, tem nos guardado, e vamos continuar intercedendo pela vida daqueles que estão enfermos, né? Mas é um pedido aqui, na verdade, um agradecimento da irmã Eliette, né? A saúde dela, a cirurgia que deu tudo certo, e também a sua prima, que está melhorando a cada dia, né? E agora sim, incluindo aqui, vamos orar também pela irmã da irmã Dalice, Rosa, que está internada, pela salvação dela também. Precisamos rogar ao Senhor, né, que Ele possa usar, né, alguém de maneira poderosa para conduzi-la à salvação que há em Cristo Jesus. Vamos lembrar em oração também os enfermeiros, os médicos que estão na linha de frente. Hoje conversava por telefone com a irmã Nilza, ela pediu oração pela sua filha, que é enfermeira, e está até evitando ir em casa, trabalha em 2 hospitais. Então vamos orar para que Deus proteja os enfermeiros, e dentre eles temos aí muitos irmãos que estão trabalhando também, que Deus sabedoria e que o nome do nosso Deus seja exaltado a cada momento, né? Então vamos fazer isto, que é muito importante. Orar pela nossa pátria, pela nossa nação. Precisamos orar pelos governantes, pelo presidente, orar pelos ministros, por aqueles que estão revestidos de autoridade, que tenham a sabedoria que vem do Senhor para que possam tomar as decisões acertadas. E orar também pela nossa transmissão, tá bom? Para que tudo ocorra bem até o final. Tivemos dificuldade no domingo, né? E muitas vezes há um problema também com a internet, muitas pessoas utilizando agora este meio, né? Então são dificuldades, algumas vezes foge do nosso controle. Então vamos orar para que tudo ocorra bem até o final desta live aí, pelo menos, que consigamos aqui estar juntos orando, meditando na palavra do Senhor também. Então eu quero orar neste momento também pelos enfermos da igreja, pelos idosos. Temos falado aí a respeito dos diáconos vitalícios, de irmãos. Temos também a mãe do irmão Geraldo Camelo, a tia. Vamos lembrar em nossas orações esses irmãos que estão em casa com dificuldade. Irmão Joel falando, pastor, eu estou ficando aqui, né? A vontade de sair é grande, é enorme, né? Mas temos que evitar, né? E sabemos que esse tempo vai passar, né? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu vou orar daqui, os irmãos vão orar daí, e lembrando desses pedidos ou de outras situações, aproveite esse tempo, né, para fechar os seus olhos, orar ao Senhor, e o nosso Pai Celestial, que conhece todas as coisas, que sonda cada coração, Ele vai ouvir todas as nossas orações. Então vamos orar com confiança e certamente o Senhor vai ouvir as nossas petições, né? Aproveitar também que o irmão Manuel Braga agradece, né, a Deus, porque ele, esposa, filhas estão todos bem. Amém. Graças a Deus por isto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor. Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela saúde, pelo dom da vida. Já louvamos a Ti aqui pela a vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus.
mas nós queremos também agradecer-te por mais um dia de vida, por esta noite, nesse tempo onde nós estamos juntos aqui, Senhor, para orarmos, para apresentar a gratidão e de maneira maravilhosa, porque podemos aqui louvar a Ti por esta bênção que é a recuperação da saúde, Pai, da prima da irmã Eliette, a maneira como o Senhor está colocando a sua mão daquela enfermeira, Senhor, que foi acometida do Covid-19. Estamos orando há algum tempo e a cada dia, desde a semana passada, o quadro clínico está melhorando, Senhor. Rogamos, ó Pai, também pela alma dela, não sabemos se é salva ou não, e que ela possa, ó Pai, aproveitar esta oportunidade para estar louvando a Ti, para confiar em Ti como o único suficiente Salvador. Eu oro também, Senhor, pela irmã, da irmã Dalice, a Rosa, que o Senhor continue dando sabedoria aos médicos no tratamento, que possa, Senhor, colocar pessoas que possam conduzi-la também à salvação que há em Cristo Jesus, Senhor. Eu oro, Pai, também por cada irmão que está reunido neste momento, por cada irmão que está aqui participando desta live, seja, ó Pai, da IBB Nova Jerusalém ou de outra igreja, talvez alguém visitando, com aperto no coração, com dificuldades, medo, ansiedade, que possam perceber que é sobre ti toda ansiedade, tendo a plena certeza que tu, Senhor, cuida de nós. Então, ó Pai, use este momento maravilhoso que estamos separando para adorá-lo, para conversar com o Senhor, para colocar os nossos pedidos diante de Ti e também meditarmos na Tua palavra para edificar a cada vida, Senhor. Eu oro pela nossa igreja, pelos membros, pelos congregados, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a cada um, que nesse tempo de afastamento social, não venham se afastar de Ti, mas se aproximar cada vez mais do Senhor. Que dê sabedoria a cada liderança para criar, ó Pai, maneiras para que possamos estar juntos, Senhor, nos comunicando pela rede social, aproveitando esse tempo, Senhor, para crescermos mais na graça do Senhor e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Eu oro pelas autoridades do nosso país, pelos presidentes, governadores, ministros, aqueles que estão revestidos de autoridade, que conhecer que o Senhor é quem delega essa autoridade e que eles precisam governar com justiça, Senhor. Então nós oramos pela salvação daqueles que não são convertidos, ó Pai. Oramos pela obra missionária, pelos missionários, obreiros. Alguns estão acometidos da enfermidade. Coloque a tua mão saradora e também, Senhor, mesmo nesse tempo de quarentena, homens, mulheres, para servir ao Senhor de tempo integral. Nós oramos, ó Pai, porque confiamos no Teu nome e no Teu poder. Então nós apresentamos essas petições em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais irmãos chegando, olha aí a Cláudia, que bênção. É muito bom para mim estar nesse tempo aqui com os irmãos. Já tenho dito isso, estou me tornando até repetitivo, não é? Mas nesta live, como eu tenho dito, eu não posso vê-los em tempo real, eu vejo aqui as fotos, né? E posso ler aqui algumas mensagens. E da mesma maneira que eu não estou só, né? Os irmãos também têm essa plena certeza. Eu percebo pelo conversar aí, pelas mensagens que os irmãos vão trocando. Mas aproveite, irmãos, para fazer isso também. Quem sabe depois aqui, ó, terminou o culto online, pegue aí o telefone, o WhatsApp, mande uma mensagem, ligue, converse com alguém. Até falar ao telefone é maravilhoso porque você pode ouvir a outra voz. E isso é maravilhoso. Eu tenho falado aqui para os irmãos. Algumas vezes eu ligo para alguém, eu faço um roteiro de ligação e eu não consigo concluir as ligações, porque não tem jeito. Você liga para um irmão e começamos a conversar e aí vai o tempo e aí não dá para dar conta aí do recado. E isso vai nos fortalecendo, a comunhão. Ontem eu estava aí com alguns jovens, também no aplicativo que eles baixaram aí, e orando, falando da palavra de Deus, falando das dificuldades, ou seja, trocando ideia. Então nós não fomos criados para viver isolados. É por isso que diz lá, não é bom que o homem esteja só.
Nós não fomos criados para vivermos isolados, mas vivermos em comunhão. Também, como eu tenho dito, ligue, mande mensagem, lembre dos idosos da igreja. Se precisar de algum contato, me peça, eu posso passar algum contato, né? Mas eu digo isso, ligue, não vá fazer uma visita, né? Não é uma época para fazer uma visita presencial, mas é uma época de lembrar, orar, e olha, a ligação, o antigo telefone tão esquecido, ele faz uma diferença enorme nesse tempo presente. Então aproveite, tá bom, irmãos? E alguns entraram agora, posteriormente à abertura, né? Já tivemos aqui 2 palavras de orações, e eu estava falando, domingo nós tivemos uma dificuldade na transmissão. Espero que não tenhamos uma dificuldade igual esta, mas dificuldades tendem a acontecer, principalmente porque são muitas igrejas, muitos irmãos fazendo transmissões, né? E nós temos algumas dificuldades ainda com a internet. Então, às vezes, há uma falha. Então, eu faço um pedido aos isto, né, no domingo à noite, nós transmitimos da igreja o culto do domingo à noite. Quarta-feira e domingo pela manhã, IBD, estou transmitindo a partir da minha residência. Então eu estou praticamente sozinho. Então, no domingo à noite, se tiver uma dificuldade, mande mensagem aí para Vanessa, para a irmã Vanessa, para o irmão José Luiz, até o Isaac também, e eles vão poder estar aí ajudando em alguma dificuldade. Repito que o culto de domingo à noite, nós estamos aí transmitindo para o Facebook e para o canal de YouTube. Né? Só que nós utilizamos o notebook para transmitir para o YouTube e o celular para o Facebook. Porque nós não temos 1000 inscrições no canal de YouTube. Precisamos ter 1000 inscrições para poder transmitir a partir de um único aparelho. Isso seria uma grande bênção, meus irmãos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Se você já se inscreveu, compartilhe aí com amigos, irmãos, parentes, para que possam se inscrever. E isso vai ser uma bênção para os irmãos e para outros irmãos que não conseguem acompanhar. E principalmente, orem, intercedam. Eu sei que temos aí um grupo de irmãos que intercedem pelos cultos, a hora da mensagem, da pregação. Então incluam, né, se não estiverem orando, a transmissão, para que possa ser uma bênção as nossas transmissões, alcançando vidas, né, e levando esta mensagem, esta palavra do Senhor, que é uma mensagem de fato transformadora. Amém? Nós precisamos orar com plena confiança. Eu quero nesse tempo aqui ter mais uma palavra de oração, lembrando mais especificamente aqui os idosos da nossa igreja, lembrando aí os membros da igreja, lembrando você que está aqui participando desta live. Quero estar aqui orando por pessoas que estão aí conhecendo a nós através da rede social, né, que eles possam compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem transformadora, a mensagem poderosa do Senhor. Quero orar também por irmãos que estão enfrentando esse tempo com dificuldade, estão aflitos, ansiosos, há irmãos que estão aí em pânico, que eles consigam olhar para Jesus, colocar os olhos fixos no Senhor e ser mais do que vencedor. Lembrar também o pastor Vanderlei, o seu tratamento, parece que as coisas estão bem encaminhadas, né? Ele tinha já uma consulta que ele passou, né? E dependia daquela situação da autorização do convênio, então está quase lá, pelo que temos de informação. Então vamos orar pela saúde do pastor Vanderlei, da sua esposa, né? Que Deus possa abençoar. Lembrar em nossas orações também, né? Aqueles que perderam o ente querido, que o Senhor conforte a cada coração. Lembrar, né? Domingo eu agradeço aqui mais uma vez os parabéns, mandaram gravações, que Deus abençoe a cada um. Mas eu sei que hoje na nossa igreja a Carol é aniversariante também do dia, da noite agora, né? Vamos orar para que Deus abençoe a ela também. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, ó Pai, pela alegria de estarmos aqui, de adorá-lo, agradecer as bênçãos, mas também, ó Pai, colocar as nossas necessidades diante de ti. E fazemos isto porque confiamos no teu poder e sabemos que o Senhor está nos ouvindo, Senhor, nesse momento. Eu oro agora pela vida do pastor Vanderlei, louvamos, ó Pai, pelas consultas, pelo andamento, ó Pai, do tratamento, e rogamos, ó Pai, que essa autorização final do convênio possa acontecer, que ele consiga, ó Pai, esse tratamento e que logo ele possa estar conosco aqui, ó Pai. Oro pela vida dele e pela vida, Pai, de cada missionário que o Senhor tem apoiado, sustentado espiritualmente, fisicamente, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o teu povo. Como eu tenho lembrado aqui a cada semana, que esses missionários que tiveram que sair do seu campo devido a esta pandemia, ao voltarem, um povo ainda adorando ao Senhor, que eles possam voltar e ter a alegria de ver que aqueles que eles ganharam para ti, a palavra. Eu oro também pela tua seara, levante mais obreiros, Senhor, para a tua seara. E eu oro também de maneira especial pela vida de irmãos que estão enfrentando com dificuldade esse tempo. Talvez a ansiedade, o medo, o pânico, a angústia está assaltando o coração, roubando a esperança, que eles consigam olhar de novo para ti, que eles se voltem para a tua palavra, na tua palavra, um bálsamo que seja de conforto, Senhor, para cada vida. Eu oro também, Senhor, pela vida do neto, perdeu a sua prima, e estava compartilhando esse pedido no grupo de jovens. Conforte o coração dele de um ente querido e tão jovem, Pai, partiu tão cedo. Então que o Senhor conforte os corações dos familiares, dos amigos, que encontre consolação em Ti, pois sabemos que neste momento só Tu, Senhor, para dar o verdadeiro conforto. Eu oro também, Senhor, pelos irmãos que estão aqui participando desta live neste momento. Pedidos sempre surgem, ó Pai, são compartilhados e muitas vezes não notar, mas, ó Pai, abençoe a vida de cada irmão, cada amigo que está participando desta live. Que possa realmente, Senhor, ouvir a Tua voz, encontrar o conforto que vem de Ti e que esse tempo aqui que nós temos hoje seja realmente um tempo precioso que venha reabastecer as nossas energias para trabalharmos com segurança, Senhor. Nós oramos agradecidos, confiando no Teu poder e rogando a Tua graça sobre a vida dos irmãos da nossa igreja, os idosos de maneira especial. Conforte o coração da irmã Arlete, esta irmã idosa que perdeu um ente querido também, esteja com a irmã Cida, Manuel Soares e demais irmãos, Pai. Nós temos aí uma lista grande e sabemos que o Senhor conhece bem a cada um dos teus filhos. Sustente, guarde, Senhor, na força do seu poder. Nos abençoe neste momento de meditação na tua palavra, nos dê sabedoria e entendimento para que o teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Creio que oraram comigo, creio que estão acompanhando esse momento de oração, e isso é algo muito importante. E eu quero dizer, né? Aproxime-se, tá bom? Dos demais irmãos, faça contato, não perca a oportunidade de ser igreja em tempo de pandemia. O tema central das devocionais que eu tenho compartilhado aí todos os dias é esse o tema central: como ser igreja em tempo de pandemia. Nós precisamos ser igreja em qualquer época e nós precisamos ser principalmente nesse tempo. Então, ore ao Senhor e o Senhor vai capacitar a cada um de nós. Eu quero compartilhar hoje um texto da Palavra de Deus que está aqui no Evangelho de João. Você tem sua Bíblia aí? Então abra lá, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6. É uma passagem maravilhosa. Todas as passagens tendem a ser maravilhosas, não é?
Mas esse é um texto que eu encontro aqui, um versículo que eu acho maravilhoso, versículo 68. Mas eu vou ler a partir do versículo de número Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 69. Muito bem, eu sei que os irmãos são craques, né, em achar passagem bíblica. Imagino que já encontraram a passagem e eu vou ler aqui. João, capítulo 6, a partir do versículo 60, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo disso, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que queria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quero ler novamente o versículo 68, que diz: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Para onde iremos nós? Esta é a grande pergunta desta noite. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da sua palavra, nos dando entendimento através do seu Espírito. Muito bem, nós temos aqui uma passagem maravilhosa. Capítulo 6, nós encontramos aqui o Senhor Jesus. Após o Senhor Jesus realizar a multiplicação e alimentar uma grande multidão, e era uma multidão que o Senhor havia olhado e afirmado que ele tinha compaixão. Jesus ele tinha grande compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E neste momento, o Senhor Jesus ele multiplicou os pães, os peixes, alimentou aquela multidão, e logo após aquela multidão estar saciada, com seus estômagos cheios, o Senhor vai lhes dar o alimento espiritual. E quando o Senhor passa a trazer as palavras de vida, as palavras de edificação, nós percebemos aqui, pelos versículos anteriores, que aquela multidão começou a se retirar. Essa multidão chegou ao ponto de dizer: duro esse discurso, quem pode suportar, quem pode ouvir? Mas hoje nós olhamos para esta época, para esses dias, e nós encontramos pessoas do mesmo jeito. Pessoas que não conseguem separar um minuto, um tempo, para poder ouvir a palavra do Senhor, para ter comunhão. Nós podemos até usar, talvez, o exemplo aqui da rede social. É o meio que nós estamos utilizando incansavelmente para transmitir a palavra, para compartilhar a palavra, e muitas pessoas já tinham o hábito de acessar uma rede social para conversar com outras pessoas, para navegar, mas quando se trata da palavra de Deus, paciência. Não tem paciência para ter um tempo para ouvir a palavra, para orar. Estão sempre correndo, mas gastam muitas horas a fio em outros sites, em outras situações na internet. Então nós precisamos
ter esse cuidado. E eu devo dizer que o Senhor Jesus, ele continua ainda perguntando, né? Fazendo a mesma indagação que ele fez para aqueles discípulos. Quando o Senhor Jesus olha e vê que muitos discípulos estavam abandonando, ele pergunta: e vós, não quereis retirar-vos também? E nós deveríamos fazer a mesma pergunta de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E a minha pergunta é essa: para onde você está indo, meu irmão, minha irmã? A quarentena está aí. Os dias já se passaram apressadamente, sem ter reunião presencial, sem ter escola bíblica dominical na igreja, sem ter aí a reunião de conjuntos corais. Mas você tem crescido? Você tem mantido a sua comunhão com os demais irmãos de alguma maneira? Você está orando junto? Você está aí edificado pela palavra de Deus, conhecendo melhor o Senhor através da palavra de Deus? O Senhor Jesus, ele ainda pergunta, porque há muitos que estão abandonando a Jesus. Há muitos que no meio dessa pandemia, nessa quarentena, abandonaram Jesus. E a pergunta é: será que você está entre aqueles que abandonaram? Olhe para o texto e veja que a palavra usada aqui é os discípulos. Muitos discípulos abandonaram Jesus, mas eram discípulos que não estavam de fato seguindo a Jesus com coração, com todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Então, nós precisamos olhar para o tempo que nós estamos vivendo e saber que é um tempo de crise, que não começou hoje. Está aí a crise econômica, crise nos poderes, seja executivo, legislativo. A crise está aí, o problema está aí fora. E nós que temos Jesus, que nos traz a palavra de vida, nós temos uma esperança segura, uma esperança garantida. Então nós não podemos perder tempo com bobagens, mas precisamos investir mais tempo na presença do Senhor. Volto a dizer, quando o Senhor começa a trazer o discurso, as pessoas abandonam a palavra de Deus. Eles saem, vão embora, dizem: dura esse discurso. Então, se você é um filho de Deus, aproveite a cada oportunidade nas nossas lives, a cada oportunidade para estar juntos, para ouvir a palavra de Deus, para que você possa crescer cada vez mais. Né? Porque o mundo aí fora não tem segurança. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Vou destacar aqui nesta passagem 3 coisas. Normalmente tenho feito isso, destacando aí pelo menos 3 coisas importantes aqui. Diante dessa pergunta que faz Simão Pedro: para onde iremos nós? Vamos avaliar esse quadro, essa situação daqueles que estavam abandonando a Jesus. Pare para pensar comigo em primeiro lugar, olhando para essa passagem. Muitos discípulos chegaram a um ponto crucial de tomar uma decisão importante. Esse era o momento crucial. Muitos estavam seguindo Jesus, desfrutaram do milagre agora da multiplicação dos pães, dos peixes, ouviram o ensino de Jesus e chegaram no momento crucial da vida deles, de tomarem uma decisão. Porém, a decisão era seguir Jesus ou abandonar Jesus. O que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Diz aqui que muitos abandonaram a Jesus. Esse tempo de pandemia, de quarentena, é um momento crucial para a igreja de Deus, para mim, para você. É um momento crucial para termos uma escolha. E a pergunta é: qual é a sua escolha? Será que de fato você escolheu abandonar Jesus? Ou será que você está seguindo a Jesus? Basta você fazer aqui, nesse tempo, um autoexame e ver quanto tempo você está dedicando ao Senhor. Você de fato está aprendendo mais do Senhor? Você está tendo momentos para um crescimento? É claro, nós temos dito aqui, eu tenho dito isso,
para aproveitar o tempo de maneira saudável, para que você não tenha problema de saúde, você não fique ansioso, angustiado. É importante que você faça exercício em casa, faça uma caminhada, não tem quintal, sei lá, caminhe da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, para o quarto, faça um exercício em casa, faça uma boa alimentação, faça uma boa leitura, estude, faça um curso, mas principalmente aprenda mais da palavra de Deus. Leia um livro da palavra de Deus, crie aí um meio de você ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que você cresça. Agora, se você tem tempo para tudo mais, até para ter um home office, trabalhar em casa, mas não tem um tempo para o Senhor, cuidado, você está indo no caminho errado. Você está no caminho daqueles discípulos que abandonaram Jesus. Aqueles discípulos falaram, duro esse discurso. O que eles viram de duro no discurso? É o mesmo discurso que eu escuto e que você escuta todas as vezes que abre a Bíblia para ler a palavra de Deus. Então, observe isso. Não permita que você encare a palavra de Deus, o ensino de Jesus, como um duro discurso. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Quando o homem olha com o coração pecaminoso, ele diz que fardo, ir para a igreja, domingo, é dia de passear, é dia de fazer isso, do meu lazer. Para aquela pessoa que está perdida é cansativo, porque ela ainda não desfrutou da alegria que somente Cristo pode nos dar. Então nós precisamos de fato avaliar o nosso coração à luz da palavra de Deus. Será que o nosso coração está tão confuso como daqueles discípulos que abandonaram a Jesus? Tinha chegado o momento crucial na vida daqueles discípulos. E esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, é um momento crucial para que nós venhamos a tomarmos o quê? Uma decisão. A pergunta de Jesus foi exatamente essa, né? Diante do abandono dos discípulos. Versículo 66 diz, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu tenho dito isso. Esse tempo de quarentena é um tempo que Deus está trabalhando com a igreja. Muitos estão aí permitindo que o Senhor trabalhe em suas vidas. E eu digo, como muitos estão afirmando, após essa pandemia, após essa quarentena, a igreja não será a mesma. Isso significa que nós não seremos o mesmo. E o que eu quero dizer é que muitos vão aumentar ainda o seu amor, o seu intenso amor por Cristo. Agora, aqueles que passarem por essa quarentena vivendo só para si, olha, esses aí não vão crescer, esses aí não vão se aproximar do Senhor de maneira alguma, né? Então, por que? Porque eles estavam atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia. A multiplicação dos pães, então, e dos peixes foi algo maravilhoso para eles. Eles falaram, pronto, encontramos o nosso grande líder. O homem sempre está à procura de grandes líderes. Líderes políticos, não é? E por aí vai. Mas nenhum homem pode trazer a solução real, suprir todas as necessidades humanas. E esses homens estavam com essa expectativa de que tinham ali em Jesus um grande revolucionário político. Mas Jesus não veio para ser um revolucionário político. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Né? O grande problema para eles, quando eles afirmaram duro esse discurso, é porque, na verdade, a ênfase de Jesus no seu ensino estava na importância da fé pessoal para a salvação. E o homem tem essa tendência de querer fazer algo. Mas o homem precisa o quê? Crer unicamente pela fé para ter o seu coração transformado. Né? Outra coisa, o que nós observamos é que essa multidão buscava Jesus não por Deus. E Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Eles não compreenderam o real motivo do sinal, do milagre, mas buscaram porque tinham se saciado,
através do alimento, do pão e dos peixes. E assim há pessoas hoje em dia olhando para Deus e querendo apenas aquilo que a gente não procuram ser saciados na alma. Então nós precisamos buscar a Jesus por aquilo que ele é. Nós precisamos realmente adorá-lo. E nesse tempo de quarentena é o ponto crucial para respondermos ao Senhor, se estamos de fato seguindo a ele, ou se vamos abandonar, ou se já abandonamos. Oxalá cada um que está aqui nessa live possa afirmar: não, a minha decisão, de fato, é seguir a Jesus. Uma outra coisa a ser destacada aqui é que o verdadeiro discípulo sabe que as palavras de vida estão com Jesus. Não é isso que é dito aqui no versículo 68? Na parte final, Pedro diz, após ele afirmar: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Muitos discípulos abandonam Jesus quando eles tiram os olhos da palavra de Jesus, da palavra de Deus, e passam a ouvir outras pessoas. Nós vivemos uma época onde há muitas pessoas que são as sabichonas, sabem tudo, filosofar, estão prontos até a falar da Bíblia, mas quando falam da palavra, usam uma palavra, um versículo fora de contexto. Então nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo sabe que apenas em Cristo nós encontramos a palavra de vida. Apenas na palavra de Deus nós encontramos a verdadeira palavra que pode transformar vidas. Então, vamos fazer isto, voltar cada vez mais os olhos para a palavra de Deus. Nós podemos afirmar que Pedro, ele responde assim, sabe por quê? Porque Pedro, ele estava degustando o alimento espiritual que Jesus pode dar. Você está degustando o alimento espiritual que o Senhor tem para você? Olha, este alimento espiritual está disponível para você todos os dias. A sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia. Deguste esse alimento espiritual e aproveite também os momentos de lives, de compartilhar a palavra de Deus para ouvir uma mensagem. Mas não deixe a Bíblia esquecida, assim como o alimento pode ficar esquecido em uma despensa, guardado. Porque o alimento guardado, ele não pode suprir a necessidade do teu corpo. E da mesma maneira, a palavra de Deus guardada, ela não pode suprir a necessidade espiritual que você tem, a necessidade da alma. Percebe porque alguns que estão indo pelo caminho da ansiedade, da angústia, do medo, tiraram os olhos de Cristo e da sua palavra, passaram a olhar as circunstâncias e a pessoa está em pânico, aflita, angustiada. Agora, toda vez, se você é filho de Deus, você vai concordar comigo. Toda vez que você volta os olhos para a palavra de Deus, ele começa a produzir vida, começa a te dar paz. Todas as vezes que você ouve uma palavra, uma mensagem, um devocional, aquilo vai enriquecendo a tua vida. Então nós precisamos colocar os olhos em Cristo. O verdadeiro discípulo sabe que as palavras de vida estão com Jesus. Se você é ciclano, com líder tal, esqueça, você está completamente perdido. Agora, se você compreende que as palavras de vida estão em Cristo, você está no caminho certo. Que palavras maravilhosas estas de Pedro, quando ele pergunta: Senhor, para onde iremos nós? E ele afirma: tu tens a palavra de vida eterna. Então, honre ao Senhor, meu irmão. Honre ao Senhor, minha irmã, sendo um bom dispenseiro da palavra de Deus, um bom ministro, um bom leitor da palavra de Deus, um bom servo, um bom discípulo que ame a palavra de Deus e viva em plena obediência a Ele. Então, primeira coisa que nós destacamos, todo discípulo chega num ponto crucial na sua vida de fazer uma escolha. Muitos discípulos abandonaram Jesus. O momento da pandemia é um momento crucial para fazermos escolhas. Então, qual é a escolha que você está fazendo? Seguir Jesus ou abandonar Jesus?
Segundo lugar, o verdadeiro discípulo sabe que as palavras de vida estão com Jesus. Mas em terceiro e último lugar, o bom discípulo, ele crê e conhece a Jesus. Olha o versículo 69. Pedro diz no 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivente. Então nós vemos que o verdadeiro discípulo é aquele que crê e conhece. E eu devo dizer, é impossível crer sem conhecer. E à medida que nós cremos em Jesus, o nosso desejo de conhecê-lo melhor cresce dia após dia. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O homem perdido, ele precisa se deparar com essa realidade, que ele precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele crer, ele está demonstrando que ele confia que Jesus é Senhor e Salvador. Ele confia que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E esse homem que crê, ele clama por perdão. Ele confessa o seu pecado a Deus e passa a ter uma nova vida. Se torna um filho de Deus. E da mesma maneira, nós podemos olhar aqui e afirmar que quando uma pessoa converte, quando uma pessoa nasce de novo, essa pessoa, ela precisa continuar a crescer no conhecimento de Deus. E nós conhecemos melhor Ele quando nós nos relacionamos. Você tem um amigo? Provável que sim. Você tem pessoas que são mais íntimas, que você pode compartilhar, tomar um café junto, bater um papo, abrir o seu coração. A sua vida é um livro aberto diante do seu amigo. E diante de Jesus, nós precisamos ser assim. Se você tem esse seu amigo que você consegue se abrir, você vai concordar comigo. Isso levou tempo. Não é uma amizade de um dia, de uma semana. Podemos dizer aqui, é uma amizade de uma vida. E o conhecer a Jesus envolve uma vida. Então é por isso que no período de quarentena, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar para lá um culto, seja através de uma live, de ouvir uma mensagem, de estudar a palavra de Deus, porque através da Bíblia, desse livro, nós conhecemos melhor ao Senhor. E nós vemos aqui, nós podemos ler aqui essas palavras maravilhosas de Pedro, dizendo: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E que maravilhoso é. Compartilhamos pedido aqui, volto a dizer, a prima da irmã Eliette, enferma, Covid, pulmão, estava em quadro crítico e vem melhorando. Poder de Deus. E nós estávamos o quê? Orando. Semana passada, pedi oração pelo pastor Ercílio. Até ia esquecendo aqui de comunicar, né? E já a irmã Cida compartilhando da melhora, né? E ontem a irmã Cida falou que o pastor Ercílio já conseguiu fazer aí um movimento, ficou de pé com ajuda e já está falando de maneira clara. E ela agradecendo, dizendo: agradeço as orações, é poder de Deus. Agora, se nós nos desligarmos nesta época aqui de pandemia, meus irmãos, de quarentena, não vamos ver que Deus está trabalhando ainda. Deus, ele trabalha em todo o tempo. Há um livro que o título era Deus trabalha no turno da noite. Tem um devocional que eu compartilhei falando sobre o Senhor alimentando o povo de Israel com maná. À noite caía o orvalho e o maná caía sobre ele. Então isso é bênção, fidelidade de Deus, cuidado de Deus. Precisamos estar firmes e juntos para crescermos juntos. Então, o bom discípulo é aquele que crê e conhece. As palavras aqui são: temos crido e conhecido. Ou seja, leia a Bíblia para saber o que a passagem te ensina sobre Deus. Não seja aquela pessoa que diz: eu sei tantos versículos, eu posso até fazer aqui uma brincadeira e vamos ver quem fala mais versículo. Olha, você pode falar um monte. E eu digo até que eu conheço crianças, adolescentes que falavam vários versículos de cor e se desviaram do caminho do Senhor. Sabe por quê?
sabiam de cor o versículo, mas não entendiam o que o versículo dizia. Sabiam de cor o versículo, mas não obedeciam aquilo que o versículo dizia. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus para que tenhamos uma real compreensão daquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. O discípulo não segue Jesus pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Você segue Jesus pelo que ele é? Nós precisamos seguir ele pelo que ele é. Ele é Senhor, ele é o poderoso Deus, ele é o poderoso sustentador. E eu quero ler aqui mais uma passagem apenas, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 27. Deixa eu ver se isso... Isso, eu vou ler apenas... Mateus capítulo 10, versículo 27 diz: O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Interessante. O Senhor Jesus, ele passou muitos discípulos, em particular, mas aquilo que eles aprendiam não era para ficar retido com eles só. Aquilo que você aprende não é para ficar. Você precisa compartilhar, levar esta mensagem a outros, dizer publicamente. Então aproveite, quem sabe esse tempo de quarentena é um tempo onde você vai dar um salto no seu conhecimento bíblico. E saindo daqui, você vai poder, quem sabe, estabelecer aí uma classe de discipulado, discipular pessoas, ensinar a verdade da palavra de Deus. Eu devo dizer que nenhum tempo ele é perdido. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós buscamos a orientação do Senhor para fazer uma boa administração do tempo que Ele nos dá. Então eu concluo aqui dizendo que os discípulos aqui, nesse momento crucial, os discípulos de Jesus, Pedro, eles tomaram a decisão acertada. Mas houve outros discípulos que o abandonaram. E que triste foi isso, não é? Diz aqui o versículo de número 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então nós olhamos e até mesmo no meio dos 12 havia um que não seguia o Senhor. Havia um que estava andando junto, mas não estava seguindo a Jesus. Nós vemos aqui dois cenários tristes, não é? Primeiro cenário triste, discípulos que estavam lá, mas quando Jesus começou a ensinar, abandonaram Jesus. E por outro lado, Judas não abandonou Jesus naquele momento. Continuou ali seguindo, mas o coração não estava com Jesus. Estejam com o Senhor, amém? Em todo momento. Que esse tempo aí de quarentena seja um tempo de fortalecimento. Vamos lá nos fortalecer, manter a alegria. Vamos lá animar aqueles que estão abatidos. Vai lá, faz aquilo que eu falei, colocar em prática, telefonar, mandar uma mensagem. Mas eu até digo, procure fazer preferencialmente a ligação. Ouvir a outra voz. Isso é melhor ainda. Isso é mais edificante, mais fortalecedor. Isso ajuda a matar mais a saudade. Igreja, discípulo do Senhor. Eu termino aqui com a mesma palavra usada, a mesma pergunta de Pedro. Para onde iremos nós? Quarentena está aí. Não temos um tempo certo de voltar a ter o culto, a reunião presencial. E eu dizia até no recadinho aí para os líderes, nós não podemos esperar o resultado. Porque muitas vezes eles vão trazer uma informação e aí daqui a pouco vai dizer, como estão dizendo, olha, o pico agora não é... Vão continuar adiando o nosso retorno à reunião de igreja. Então continue trabalhando, faça o melhor. Há muito a ser feito nesse tempo. E se você orar, pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai lhe abençoar
e Ele vai te ajudar, amém? E que Deus venha nos fortalecer, amém? Oxalá, né, esse grupo aqui, que está aqui acompanhando as lives, participando, e principalmente seguindo a Jesus, quando voltar, olha, seremos uma igreja forte no Senhor, uma igreja pronta a impactar todo o bairro do Imbé. Imbé não, Jardim Ângela. Jardim Ângela não, toda a Zona Sul. Né? Vamos impactar, vamos manter firme no Senhor e cresceremos juntos para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém? Eu vi aqui a irmã Edna lembrando, né, de orar pelo pastor Josué, isso pela recuperação. Estávamos orando pela cirurgia, tudo ocorreu bem, está em casa, recuperando. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Josué. Nós vamos ter mais um momento de oração aqui final, agradecendo pela palavra, rogando que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e lembrar que, bem lembrado, agradecer pela vida do pastor Josué, orar por cada irmão da igreja aí. Temos irmãos que estão desempregados, a irmã Essilene compartilhou ontem que devido à situação aí do Covid-19, ela e mais umas 4 pessoas foram demitidas da empresa. Então, vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho, é possível, nosso Deus é um Deus do impossível, e que venha abençoar a irmã Silene nessa procura de trabalho. Vamos nos unir em oração, vou orar daqui, os irmãos aí em casa, aonde se encontram, vamos lembrar os pedidos, ore por cada irmão que está participando aqui deste culto de oração, que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, fortalecendo no Senhor, né, e abençoando aí no trabalho, nos negócios. Temos irmãos que têm o seu negócio próprio e é um momento crítico, mas não desanime, não desespere, confie no Senhor, vamos continuar orando e Deus vai abençoar o seu povo, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e da Tua Palavra, louvando a Ti pela Tua Palavra que é fortalecedora, que direciona os nossos passos a estarmos cada vez mais próximos de Ti. Pai, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está participando desta live, ouvindo a Tua Palavra e agora neste momento de oração, que possam confiar plenamente no Senhor, que diante, ó Pai, da escolha desse ponto crucial que nós nos encontramos, nessa pandemia, nessa quarentena, nós queremos fazer a escolha certa, e a escolha certa é estar próximo de Ti. Que nesse tempo, cada irmão possa conhecer melhor o Senhor, possa ter um crescimento espiritual grandioso, através da Tua Palavra e também, Senhor, através desta experiência que nós estamos enfrentando aqui. Eu oro, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, que estão acometidos de enfermidade, como também o pedido do irmão Antônio, por esta irmã Almirene, lá da Igreja Batista Ebenezer, a sua saúde. O Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre a vida dela, irmã Edvig, assim como o Senhor sustentou a vida do pastor Josué na cirurgia, na alta e agora no restabelecimento. Continue abençoando a vida do Teu servo e dos demais irmãos. Eu oro, Pai, se alguém aflito, mais uma vez, ó Pai, que possa ter uma noite crendo que o Senhor é um Deus presente na angústia. Eu oro pela nossa igreja, pelos membros congregados, eu oro pela paz em Israel, onde prosperar aqueles que amam o Teu povo. E eu oro, Pai, pelos demais pedidos que foram colocados aqui nesta live. Mais tarde vou poder ver e estar orando, mas agora nós queremos orar, Pai. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e sabe dessas necessidades. Colocamos diante de Ti, aonde for um problema espiritual, que a resposta venha do Senhor, ó Pai, principalmente com a salvação, com a reconciliação. Eu oro também por aqueles que estão com problema de enfermidade, trabalho. Abençoe a vida da irmã Silene. Abra uma porta de trabalho. Sabemos que
Quando uma porta se fecha, o Senhor sempre tem uma outra melhor para abrir, e que ela possa confiar no Senhor. Abençoe aqueles que estão trabalhando, aqueles que tiveram seus salários cortados, talvez pela metade. Continue sustentando, que eles continuem confiando no Senhor. E nos guarde nesse tempo, que sejamos aí uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja que exalta o teu nome. Oro pelos jovens, adolescentes da nossa igreja. Abençoe, Senhor, eles de maneira especial, que continuem firmes em Ti, pelas crianças da nossa igreja e por cada faixa etária. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. Muito obrigado pelos nossos irmãos. Nos abençoe. Nos dê uma noite de descanso e de paz. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Creio que hoje, na nossa live, deu para transmitir com clareza e vamos continuar orando. A saudade é grande, a saudade vai aumentando conforme os dias vão passando. Vamos amenizando um pouquinho por aqui nesse tempo juntos e confiando no Senhor, que Deus vai nos abençoar e em breve estaremos juntos novamente para adorar o nome do nosso Pai Celestial. Minha gratidão a cada irmão que entrou aqui na live, que participou desse momento, e também compartilhe se tem sido uma bênção para os irmãos que estão participando da live, do estudo bíblico na IBD. Fale para os outros irmãos e diga, senti a tua falta. É igual a reunião da igreja, né? Na reunião da igreja, falta. Então diga lá para os irmãos, estou sentindo sua falta lá na live. E amanhã às 20 horas, a irmã Vanessa está avisando, vai ter uma programação musical no Facebook e no YouTube, tá bom? Então assim como teve na segunda, amanhã, na quinta-feira, às 20 horas, a irmã vai postar aí uma programação musical. Me parece que aí tem algo aí envolvendo aí departamentos da igreja também. Então é uma maneira de matar a saudade e de também indicar alguém, um amigo, para acompanhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Faça isso e será uma bênção, tá bom? Outro aviso, os já sabem, sobre dízimos e ofertas, basta depositar na conta, fazer uma transferência, bankline. Se tiver dificuldade, nos procure aí no WhatsApp, a mim, alguém do conselho, os tesoureiros, e eles vão orientar a maneira melhor para poder dar a sua contribuição para o reino de Deus. Lembrando também o item de alimento não perecível, é uma época que vai aumentar a necessidade, então se você pode ser bênção, faça isso. Sábado passado, irmão Getúlio saiu aí passando em algumas residências para retirar o item de alimento não perecível. Não se preocupe, ele tem todo o cuidado, você pode ir lá fazer apenas a entrega de bênção, tá bom? Então, vamos orar e volto a dizer, continue orando, peça sabedoria a Deus para você aproveitar bem esse tempo de quarentena, para que você seja criativo e alcance mais vidas, né? Ore por nós, ore pela liderança da igreja, para que façamos o que é melhor para o nosso Senhor, amém? Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Já deu aqui o nosso horário, né? Passamos aqui a nossa hora de oração, de intercessão e a nossa hora de meditação na palavra de Deus. E se vocês tiverem pedidos também, aproveitem. Antes do culto, você WhatsApp, talvez aí para a irmã Vanessa, o seu pedido de oração, pondo aqui a lista de pedidos de oração e apresentando aqui os pedidos. E aí todos ficam sabendo e todos vão orar juntos, amém? Então que Deus abençoe cada irmão e em breve Deus vai nos darmos juntos, amém? Se não for aqui, quem sabe Deus não volta aqui no período dessa quarentena, nos veremos nas mansões celestiais, o que é muito melhor, amém? Permitindo o Senhor, continuando nesse método de reunião online, próxima quarta pretendo falar aí sobre a ressurreição, uma vez que passamos pela comemoração da ressurreição de Cristo,
falar aí sobre o que acontece em Cristo. Os salvos do Novo Testamento e do Antigo Testamento vão ressuscitar na mesma época? Será que é isto mesmo? Então nós vamos falar um pouco aí sobre a ressurreição na próxima quarta-feira, tá bom? Então Deus abençoe, até lá, fiquem com Deus, amém?